Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira parte do vídeo a respeito do Gênesis. Esses vídeos que eu faço como introdução ao rock progressivo para aquelas pessoas que não conhecem ainda o gênero, né, o estilo de música que, na minha opinião, é o melhor que existe. Várias pessoas não conhecem, outros conhecem um pouquinho, estão querendo conhecer melhor. Então, são as dicas que eu dou, as sugestões, de acordo com o meu gosto pessoal, o que eu acho melhor em cada disco. Então, eu comento sobre a discografia de várias bandas. Já fiz alguns outros vídeos, quem não viu ainda dá uma olhadinha. Sobre outras bandas eu fiz, e também tem duas partes já desse vídeo do Gênesis. Eu vou começar a terceira agora. Quem não viu ainda a primeira e a segunda parte, olhem antes de ver essa aqui, porque é bom ver na sequência para entender bem o que acontece na banda, né? A história da banda, mais ou menos. Então agora eu vou falar sobre os dois últimos discos da fase com o Peter Gabriel, o quinto e o sexto discos de estúdio. Antes de mais nada, eu vou fazer mais uma vez o convite. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, que ajuda bastante para divulgação, para eu poder fazer mais vídeos, inclusive. Então, o quinto disco de estúdio da banda é o Selling England by the Pound, de 1973. A formação é a mesma dos dois últimos discos, então, o Peter Gabriel vocal e flauta, Tony Banks no teclado, Mike Rutherford no baixo, o Steve Hackett na guitarra e o Phil Collins na bateria. Formação clássica, com certeza a melhor formação da banda, na minha opinião, claro. Sobre o Selling England by the Pound, simplesmente o melhor disco da banda, tá? Na minha humilde opinião, uma obra-prima, um disco mais do que espetacular, não tem disco melhor deles, do Gênesis. Eu vou explicar o porquê. Esse disco tem pelo menos, no mínimo, 5 obras-primas nesse disco. Ele tem, eu não me lembro se são 8, 9 músicas nesse disco aí. São 8, sendo 5 obras-primas. E aí o que acontece? As 3 primeiras faixas do disco já são as 3 seguidas, assim, são essas músicas perfeitas, né? Eu poderia dizer que qualquer uma delas vale o disco, certo? Dessas 5 aí, uma vale o disco. Mas são 5, além de uma, são 5 na verdade. Então a primeira faixa, Dancing with the Moonlit Night, é mais uma daqueles progressivo bem estilo Gênesis, música um tanto complexa, várias melodias diferentes, várias partes diferentes. Nossa, é uma coisa simplesmente muito, extremamente bem feita, como todas aquelas outras que eu já comentei nas outras partes, aquelas obras-primas que eu já comentei nas outras partes. São várias músicas extremamente bem feitas, extremamente complexas, extremamente progressivas, muito, boas. Assim, a criatividade é a mil desse pessoal. Então a primeira, Dancing with the Moonlit Night, exatamente do mesmo estilo, certo? Uma obra-prima. Segunda faixa, I Know What I Like, já é bem diferente. Essa é um caso à parte, porque ela não é esse progressivo complexo. Ela é estrofe, refrão, só que igualmente perfeita. Ela não apesar de ser bem menos complexa, vamos dizer, mais simples, ela é perfeita também, tanto que ela agrada, inclusive, além dos proggers, os não proggers. Pelo menos pode ser que tenha alguém que não goste, não sei. Mas ela tocou muito em rádio, toca ainda também, exatamente por isso, porque ela não é das mais difíceis de serem ouvidas, de serem compreendidas. E ao mesmo tempo ela é fantástica, ela é perfeita, é bem conhecida até, muita gente conhece, mesmo quem não é do meio do progressivo já ouviu essa música, I Know What I Like. E a terceira faixa, outra obra-prima, que se chama First of Fifth, começa já com um piano destruidor do Tony Banks. Ele simplesmente faz misérias naquela introdução. Lá no meio ele repete toda uma grande parte do que ele faz no começo. Tem uma melodia de flauta assim, diferente desse começo, uma melodia fantástica de flauta que depois repete num solo de guitarra do Steve Hackett. Enfim, outra música extremamente bem feita, extremamente progressiva, complexa, assim, fantástica, assim como a Dance with the Moonlit Night, como várias outras dos primeiros discos também. Outro destaque, então, que eu dou é The Battle of Epping Forest, outra música também, no mesmo estilo, outra obra-prima. Toda a música é perfeita, ela tem seus 11 minutos tanto, só que essa música tem um detalhe ainda que eu quero falar. Ela tem um trechinho que não chega, é pouco mais de 10 segundos, tá? Mas esse trecho, ela dá uma sensação, assim, ela traz uma emoção diferente, uma sensação de paz profunda, assim, uma coisa extremamente, sei lá, relaxante, não sei, uma coisa muito boa de ser ouvida. Tá? Eu vou botar aqui o trechinho, eu até não costumo fazer isso, eu sempre boto um trecho de música no final do disco, né? Eu vou botar essa durante o disco, aí em seguida eu já falo sobre esse trecho aí.
Bom, esse trechinho que eu estava falando, eu acho simplesmente sensacional. Se a gente botar um fone, ouvir direitinho, ouvir tudo, todos os sons que dá nesses pouco mais de 10 segundos, é simplesmente fantástico. E ele não tem muito a ver, a sonoridade dele é diferente do resto da música. Tá, logo depois repete, dá mais um pouquinho, assim, mas como esse trecho só repete uma vez mais adiante. E só pelo mesmo tempo, um pouco mais de 10 segundos. Ou seja, se eu fosse achar um defeito nessa música, seria isso. Ela podia ser, esse trecho podia ser maior, tá? Mas é claro, não é por causa disso que a música é espetacular. Ela tem 11 minutos, não é 2 trechos de 10 segundos que vai torná-la fantástica. Ela é toda espetacular, adicionando ainda esses 2 trechos que para mim são, assim, fora do comum, realmente fora do comum. Eu pelo menos, às vezes eu tô ouvindo, eu boto umas 3, 4 vezes só aquele trechinho ali para depois continuar ouvindo a música, porque eu acho muito legal mesmo. Além disso, ainda tem mais uma obra-prima no disco, que se chama The Cinema Show. Ela tem, também é comprida, bem comprida, e ela tem uma coisa bem interessante, ela vai, aquele mesmo progressivo, mesmo estilo Genesis, assim, complexa também, e chega de uma parte pro final, que é só instrumental, mas é um instrumental espetacular também, fantástico. E uma coisa muito legal que acontece, ela é a penúltima faixa do disco. E ela emenda na última, que é a Ace of Plenty, só que o que acontece ali é coisa que só gênio faz. Quando termina a Cinema Show, ela está terminando com uma melodia, e essa melodia vai dando um fade out, né? Vai diminuindo, só aquela mesma melodia, vai repetindo. Quando começa Ace of Plenty, começa ainda com aquele fadezinho, tá? Abaixando ainda o finalzinho aquela melodia do finalzinho da Cinema Show. E ao mesmo tempo começa a dar um fade in, começa a surgir a melodia do começo da Dancing with the Moonlit Night. E as duas se encaixam perfeitamente. E eu jamais imaginaria isso se eu não tivesse ouvido essa música, Ace of Plenty, que ele emenda as duas melodias, tocam por um breve segundos, assim, sobrepostas uma à outra, tocam juntas. Enquanto uma está diminuindo, a outra está surgindo, e se encaixa de uma maneira perfeita. Isso é para fechar o disco com chave de ouro. Essa música ela não tem 2 minutos. Ela segue depois o resto dela com essa melodia da Dancing with the Moonlit Night, com voz e tal. Mas para mim isso é genial, um desfecho de disco mais do que perfeito, assim. Ajuda a tornar o disco essa obra-prima. Bom, então a respeito do Selling England by the Pound é isso, tá? O meu disco preferido, uma obra-prima do progressivo, do Genesis. Os destaques das 8 músicas eu vou falar 6. Dancing with the Moonlit Night, I Know What I Like, First of Fifth, The Battle of Aping Forest, The Cinema Show, 5 obras-primas, e mais o desfecho espetacular do disco, que é Ace of Plenty. Em 1974 veio então o último disco da era Peter Gabriel no Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. É a mesma formação também, então a formação clássica está terminando aí. Assim, para mim, meu gosto pessoal, ele baixa um pouquinho. O Selling England by the Pound é uma obra-prima, né? Então, se ele fosse melhor, seria outra obra-prima. Não, ele baixa um pouco. Inclusive, os anteriores eu acho melhores também. Mas nem por isso ele deixa de ser um disco fantástico. Fantástico também. Não tem aquelas músicas de 11, 12 minutos extremamente complexas. Tem pelo menos 2, tem 8 minutos e pouco, são mais ou menos naquele estilo, sim, e portanto fantásticas também. Mas tem outros, esse disco tem 23 músicas, né? E tem várias músicas de 2, 3 minutos. Então ele é diferente da fase do Peter Gabriel, ele é diferente dessa fase progressiva do Genesis, diferente dos outros discos. Os destaques que eu dou então para o Lamb Lies Down on Broadway é a primeira faixa, que é o mesmo título, né, The Lamb Lies Down on Broadway. Outro destaque, In the Cage, essa é uma daquelas de 8 minutos e pouco, super bem feito, para mim é a melhor do disco, In the Cage, muito bem feito, um progressivo assim, de altíssima qualidade. Outra faixa interessante, é um disco bem diversificado, Counting Out Time. É uma música bem animada, bonitinha, assim, sabe? Estrofe, refrão e tal, e não é aquele progressivo completo, mas muito legal também.
Outro destaque, The Carpet Crawlers. Essa é diferente, é uma música muito bonita, mais tranquila, extremamente bem feita, realmente para tranquilizar. Muito bonita mesmo a música. Depois tem a outra de 8 minutos e pouco, que é The Colony of Sleeperman. Ela não é tão boa como a In the Cage, mas sim, também é muito boa, também tem aquelas mudanças de tempo, aquelas quebras, tudo lá, que é o progressivo do Genesis, é isso aí, né? Bom, além dessa, tem uma outra também que até eu não acho lá essas coisas, mas eu preciso citar porque o nome, The Light Dies Down on Broadway, parecida com The Lamb Lies Down on Broadway. E ela é praticamente a mesma, só que mais lenta, né? Um pouco mais curta também. Além dessa, então, outro destaque, muito boa música, Riding the Scree, já mais para o fim do disco. E a última música, que se chama It. Essa é diferente, essa é bem movimentada, e para mim já me lembra mais um pop. Já tá indo para um pop, assim. E nem por isso deixa de ser fantástica. Ela é muito boa, essa música também, tá? Mas não é, o Lamb Lies Down on Broadway não é aquele progressivo como os discos anteriores, mas sim também é um disco fantástico com várias músicas ótimas. Repetindo então os destaques do disco: The Lamb Lies Down on Broadway, In the Cage, Counting Out Time. São 23 músicas, né? Então são várias aqui. The Carpet Crawlers, The Colony of Sleeperman, Riding the Scree e It. Bom, isto aí é a terceira parte do vídeo sobre o Genesis, vai ficando por aqui. Terminou a fase do Peter Gabriel, mas o próximo disco já não tem ele, já é o Phil Collins no vocal. Como eu disse, o Phil Collins já cantava também, mas agora ele vai ser o principal vocalista. E o bom é que, não vou dizer que é parecido, lembra, o timbre de voz dele lembra do Peter Gabriel, realmente lembra. Por isso foi muito bom ele ter ido para vocalista, eles não precisaram contratar, mas a banda continuou com 4 membros. Isso eu vou falar no próximo vídeo, então tem ainda coisas maravilhosas mesmo sem Peter Gabriel, sem essa fase bem progressiva da banda. Certo? Então muito obrigado a todos que estão assistindo, espero que estejam gostando e até o próximo vídeo. Valeu!